Viseu, em busca do tempo perdido. A história desta fantástica cidade inicia-se no topo de uma colina onde, há cerca de 2500 anos, foi construído um imponente castro, o Castro de Visayam. Defendido por um profundo fosso escavado na rocha, este povoado tinha já arruamentos que contornavam casas em pedra cobertas com colmo, assumindo-se assim como o prelúdio de uma grande cidade. Estes guardavam e cozinhavam os alimentos em vasos feitos à roda, uma inovação tecnológica de então, e armazenavam os cereais em silos escavados na rocha. Visayam desempenhava então um importante papel político e económico na região. Terá sido esta, certamente, a razão do achado de algumas joias em ouro que terão pertencido a um poderoso chefe. Estávamos então na Idade do Ferro, a era de um dos maiores heróis peninsulares, Viriato, adotado por Viseu como seu herói mítico. Em 218 a.C., os romanos chegam à Península Ibérica e rapidamente estendem o seu domínio por todo o território. A centralidade geográfica faz de Visayam um crucial centro urbano de onde saía uma complexa rede viária. Visayam era assim, no século I, uma importante urbe, capital das cívitas dos intranienses, com o fórum localizado na Acrópole do Morro da Sé. Foram então adotados novos costumes, assimilados novos valores e divindades até então desconhecidas. Foi o que aconteceu com Albinus, um habitante da cidade que dedicou aos ancestrais deuses dos Visaegi um altar romano como agradecimento dos seus favores. A cidade atingiu o seu esplendor entre os séculos I e II, mas no século IV, os rumores de deslocações de hordas de bárbaros do centro da Europa fez com que esta tremesse e se fortificasse. Edificou-se então uma imponente muralha com cerca de 10 metros de altura e possantes torreões maciços em pedra. Junto a um destes foram misteriosamente enterradas 3 crianças com idades compreendidas entre os 13 e os 7 anos. A chegada dos povos bárbaros no século V obriga a uma reorganização do território peninsular. A antiga urbe de Visayam converter-se-ia no século VI em sede episcopal, consolidando a implantação do cristianismo no território. As alterações conhecidas para esta fase da cidade indicam uma reconfiguração do espaço do antigo fórum. Este, embora tenha perdido a sua função original, mantém aparentemente o seu protagonismo na estruturação do urbanismo. Reflexo disto mesmo foi a descoberta junto à Sé de um elegante edifício com interiores requintados, erguido sobre as ruínas do velho Fórum Romano em torno dos séculos VI ou VII. Foi neste contexto que os reis visigodos Sisebuto, Égica e Vitiza mandaram cunhar moeda em Viseu, particularmente ativa política e economicamente durante os séculos VII e VIII. O período turbulento protagonizado pela invasão muçulmana, iniciada em 711, e os subsequentes avanços e recuos das hostes cristãs e muçulmanas, inseriu a cidade numa acesa disputa pelas diferentes fações. Durante a ocupação cristã do século X, Ramiro II intitula-se rei e elege a cidade como capital de Portugal. Ramiro pensou então numa cidade nova e começou por construir a sua defesa. Edificou assim o maior monumento de arquitetura em terra da Europa, a Cava de Viriato. Infelizmente, a renúncia do seu irmão ao trono de Leão obrigou-o a sair de Viseu para o substituir, deixando inacabado o auspicioso projeto. Terá sido na Cava de Viriato que, nos finais do século X, o general muçulmano Almansor instalou a sua base de operações militares para atacar Leão, Astorga e Santiago de Compostela, e terá sido também aqui que ele terá repartido o saque trazido da capital da cristandade. Só em 1058, Fernando o Magno toma definitivamente a cidade aos muçulmanos, vingando deste modo a morte do seu sogro, Afonso V, trespassado por uma flecha junto ao alcácer desta cidade. Nesta rejuvenescida cidade cristã, os condes portucalenses, Dom Henrique e Dona Teresa, estabelecem a partir de 1109 a sua corte e reconfiguram por completo a morfologia da Acrópole, construindo para isso um castelo, um paço e uma catedral. É neste contexto que, no mesmo ano, nascerá o futuro rei de Portugal e que a Catedral Românica terá sido sagrada pelo arcebispo de Toledo, Dom Bernardo.
A fidelidade política e o bom serviço dos homens da cidade de Viseu a Dona Teresa determinou a concessão da primeira Carta de Foral em 1123. A construção da Catedral Gótica tem início no final do século XIII, sob a égide do bispo Dom Egas. Mas em pleno século XIV, Viseu é atormentada pelas sangrentas guerras fernandinas, invadida e saqueada 3 vezes. A população, desesperada, procurou então refúgio no interior do castelo e da Sé. Terminado o terror, Viseu reconstrói-se a partir do seu núcleo. O castelo, bastante danificado, vai sendo paulatinamente assimilado pela catedral, convertendo-se na cadeia do bispo. Em 1392, Dom João I, grato pelo apoio à sua causa, premiou a cidade com a atribuição de uma carta de feira. Estava então criada a Feira de São Mateus. Simultaneamente, urgia a necessidade de defesa do espaço urbano, tantas vezes solicitada pelas suas gentes. Como resposta, em 1412 tem início a construção de uma grandiosa muralha concluída 70 anos mais tarde, já no reinado de Dom Afonso V. O século XVI representou o momento áureo da cultura viziense. A presença na cidade do bispo Dom Miguel da Silva, personagem ímpar da cultura portuguesa, colocou Viseu na vanguarda do Renascimento, onde agora prevalecem novos gostos e modas bem patenteadas no claustro da Sé, que marca a introdução da Renascença em Portugal. Simultaneamente, destacava-se um pintor, Vasco Fernandes, enigmático, mágico, mestre. O Grão Vasco marcou a pintura do seu século. O retábulo da Capela de São Pedro da Sé de Viseu, influenciado pelas ideias inovadoras de Dom Miguel da Silva, é a sua obra-prima. No dia 10 de fevereiro de 1635, a tragédia abater-se-ia sobre a Sé. A negligência aliada, porventura, a uma tremenda tempestade, provocou a estrondosa derrocada da fachada. Da ruína nasceu uma nova obra projetada e executada pelo arquiteto espanhol João Moreno. O Passeio dos Cónegos, obra notável do século XVII, ditou o desmantelamento das ameias do castelo, colocando fim a uma herança militar com séculos. A cidade dos séculos XIX e XX expandiu-se até aos arrabaldes. Rasgaram-se novas ruas e construíram-se modernos edifícios. O antigo Passeio de Dom Fernando transforma-se no epicentro da cidade. O Rossio é agora o palco para o futuro. No século XX distinguem-se figuras ilustres da cultura e da política, como Francisco de Almeida Moreira, fundador e primeiro diretor do Museu Nacional de Grão Vasco, dedicou a sua vida à arte e à cultura, deixando um extraordinário legado que ainda hoje podemos vivenciar. Viseu, Antiqua et Nobilissima, cidade-jardim, cidade das 7 torres, é, como vimos, detentora de uma singular história, repleta de episódios fascinantes e de fantásticas personagens, que ao longo de 25 séculos modelaram o espaço urbano e a identidade única das suas gentes.